Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja o hábito no nosso coração hoje e sempre. Nós vamos abrir a Bíblia no livro de Números, capítulo de número 32. Lembrando aos irmãos que nos acompanham, nós demos uma pausa na sequência do estudo do Evangelho de Mateus. Aqueles que nos acompanham sabem que nós estamos pregando sistematicamente, capítulo por capítulo, e então no mês de julho, pelo fato de Palmas ser uma cidade diferenciada, nesse particular que vou relatar agora, muitas pessoas que moram aqui vieram de outras localidades, pelo fato da cidade ser nova, e então esses irmãos acabam viajando para estar com seus familiares. E é um mês atípico dos outros meses. Mês de férias, normalmente é assim. Inclusive, muitos irmãos estão no projeto Semear, e por isso também a baixa assistência dos irmãos aqui na igreja, o que é natural e tranquilamente algo que se entende perfeitamente. E também, quando nós estudamos no Evangelho de Mateus, nós estudamos o sermão no grupo familiar. E então nós demos essa pausa por causa disso. Em agosto nós retomando então assim a sequência do estudo no livro de Mateus. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 32. Diz assim o texto da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Números, capítulo 32. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazé e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés, e ao sacerdote Eleazar, e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eleale, Seban, Nebo e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, desce esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra, e ficareis vós aqui? Porque, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Cades Barneia a ver essa terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou dizendo: certamente os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantaste em lugar de vossos pais, para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e sereis a sua ruína. Então se chegaram a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado, e cidade para as nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar. E ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra.
não voltaremos para nossa casa até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão ao oriente. Então Moisés lhes disse: se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis e serei desobrigados perante o Senhor e perante Israel, e a terra vos será por possessão perante o Senhor. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Edificai vós cidades para as vossas crianças e currais para as vossas ovelhas, e cumpri o que haveis prometido. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés, dizendo: como ordenara meu Senhor, assim farão estes teus servos. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão cada um armado para a guerra perante o Senhor, como diz meu Senhor. Então Moisés deu ordem a respeito deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra, perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, então lhes dareis em possessão a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã. Responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: o que o Senhor disse a teus servos, isso faremos. Passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança deste lado do Jordão. Até aí a palavra do Senhor se faz necessária a sua leitura. Oremos mais uma vez. Senhor, temos diante de nós a palavra do Senhor, a mesma fora lida, e pedimos encarecidamente a iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos compreendê-la, aplicá-la, e que possamos, mesmo distantes, cerca de 5.000 anos do relato aqui, é certo que o Senhor tem para nos falar coisas preciosas e grandiosas. E é por isso que suplicamos, em nome de Jesus, fale conosco, e que o Teu Santo Espírito edifique a Tua igreja para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, na certeza de que o Senhor, o Deus de Israel, que sustentou aquele povo, há de sustentar a Tua igreja pelos séculos dos séculos. No nome de Jesus nós oramos assim. Amém. Hoje, meus amados irmãos, pela manhã, até na lição da Escola Bíblica Dominical, foi falado um pouco a respeito dos desigrejados. E hoje, no meu exórdio, aqui na minha introdução, também hei de falar um pouco mais detidamente para que a gente possa aplicar algumas situações e trazer algumas verdades. A palavra desigrejado, como foi dito até hoje pela manhã, é um neologismo. Neo, de novo, o sufixo da palavra logos, palavra, né? Então é uma nova palavra que, na verdade, é uma palavra criada alguém fala, inventa uma palavra e aquela palavra entra no linguajar popular e então ela passa a existir. Quando nós pensamos nessa palavra, nós encontramos um movimento por trás dessa palavra. E o que é esse movimento? É um fenômeno dentro da igreja evangélica que é caracterizado por um movimento de pessoas que são aversas à eclesiologia e à igreja como instituição. Hoje fala-se muito de igreja, e há uma crítica ácida contra a igreja, e essa crítica tem a ver contra as estruturas físicas e institucional da igreja, e o que se apregoa por parte daqueles que são desigrejados, aqueles que saem da igreja e dizem que podem viver uma fé que é uma fé privada, não uma fé pública. Esses dizem o seguinte: há mais autenticidade e cristianismo relacional e verdadeiro no despojamento das estruturas eclesiásticas,
que facilita o cristianismo verdadeiro em meio a tanta hipocrisia existente nas igrejas evangélicas. Portanto, em suma, é isso que os desigrejados pensam, e é isso que apregoa o movimento daqueles que dizem que precisam viver fora da igreja. Diante dessa realidade supracitada por mim aqui, fica a pergunta: é possível um cristão viver afastado da igreja local? É possível um cristão viver longe de outros cristãos? E aí nós encontramos, portanto, Hebreus capítulo 10, versículo 24, 25, a parte B, dizendo o seguinte: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Portanto, nós temos aqui o crescimento do corpo e do coletivo. Nós encontramos as figuras bíblicas que são usadas para a igreja como um corpo, como uma igreja que é classificada como um edifício, onde nós somos as pedras e Jesus é a pedra principal de esquina. Nós encontramos várias figuras para a igreja, como uma árvore, e assim nós encontramos, portanto, aspectos distintos dentro de uma mesma realidade, apontando então para um coletivo e não para algo individual. Como, por exemplo, uma árvore, ela é composta por raízes, por troncos, por galhos, e se você encontrar somente uma raiz, ela não é uma árvore. Se você encontrar somente um galho, não é uma árvore, e então se trabalha com a árvore dentro do conjunto, dentro do todo. E então, quando nós pensamos na nossa eclesiologia reformada, nós pensamos e consideramos aquilo que até mesmo faz parte do pacote da igreja, da história da igreja, aquilo que Cipriano de Cartago, lá nos primórdios da igreja cristã, lá nos primeiros anos, nos primeiros séculos da era cristã, ele disse e cunhou uma expressão: extra ecclesia nulla salus. Fora da igreja não há salvação, não há possibilidade ordinária da salvação. A Igreja Católica distorceu um pouco esse princípio, dizendo que fora da Igreja Católica não há possibilidade de salvação. Então, se você for de qualquer outra igreja, somente a Igreja Católica provê e promove salvação. Então, há uma distorção desse princípio, e os reformadores entenderam adequadamente esse princípio, que é um princípio correto, e até hoje pela manhã também foi salientado esse ponto, que nós podemos dizer que a igreja é o lugar que o Senhor estabeleceu aqui na terra, sendo local de pessoas, o ajuntamento de pessoas, para a promoção da glória de Deus, para a promoção do Evangelho, para a pregação da palavra, para a participação dos sacramentos, dentro de uma administração correta, disciplina e tantos aspectos mais, e isso precisa ser desenvolvido dentro do coletivo. E nós vivemos uma fé que não é uma fé privada somente, mas uma fé pública. Nós vivemos dentro de uma realidade como igreja, e assim nós precisamos entender que um cristão genuíno, ele precisa estar dentro de uma denominação cristã, porque ali ele desenvolve os dons, os talentos, e é abençoado e fortalecido pelo Senhor. Olhando para o nosso texto, agora deixando essa introdução de lado e partindo para a narrativa do texto, entendendo o contexto histórico daquilo que nós lemos, nós encontramos a libertação do povo de Israel do cativeiro do Egito, e aquele povo então poderia possuir a terra em menos de 2 anos, se eles pegassem uma terra específica, um caminho específico, passando pela terra dos filisteus, e eles adentrariam a terra de Canaã em menos de 2 anos. Mas eles passaram 40 anos peregrinando no deserto e fizeram uma volta imensa até adentrar a terra de Canaã. Eles ficavam um tempo em um local, depois eles levantavam um acampamento e iam assim se locomovendo, e eles ficaram peregrinando por 40 anos na terra de Canaã. E a pergunta é: por que eles ficaram 40 anos peregrinando e não adentraram na terra nesse percurso de 2 anos, por exemplo? O povo de Israel foi lapidado e trabalhado pelo Senhor no deserto, e eles até mesmo descreram em Deus, como o próprio relato aqui, sucintamente Moisés faz menção a esse relato, quando os espias foram lá, observaram a terra, viram que era uma terra maravilhosa mesmo, que manava leite e mel,
mas eles trouxeram um relatório negativo, 10 dos espias, dizendo que os moradores daquela terra eram muito fortes, gigantes, e que eles haveriam de perecer. Apenas Josué e Calebe deram um relatório positivo e disseram: eia, subamos animosamente, porque o Senhor vai nos dar essa terra. Mas os outros trouxeram um relatório negativo e desanimaram a congregação de Israel. E então o Senhor disse que aqueles haveriam de morrer, e então somente os filhos desses, os mais novos, haveriam de possuir aquela terra. E então, até que o último homem morresse, a última pessoa morresse, daqueles que desanimaram o povo, então aí o Senhor adentraria a terra com aquele povo, e por isso o decurso de 40 anos. Mas além de tal realidade, o trabalhar do Senhor é manifestado em um texto bíblico, quando nós encontramos em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, o seguinte: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar. Então esse foi o propósito do Senhor, em meio ao pecado, em meio à arrogância daquele povo, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Como eu disse, esse texto se encontra em Deuteronômio capítulo 8, verso de número 2. Portanto, Deus formou o seu povo no deserto. Deus trabalhou com o seu povo ali no deserto, lapidando, ensinando, mostrando que a provisão do Senhor haveria de se manifestar neles, e eles adentrariam a terra de Canaã com uma fé fortalecida, porque eles não poderiam cultivar. Como é que iria cultivar no deserto? Eles não teriam comida propriamente dito, porque não cultivavam. Então o Senhor deu comida diretamente do céu, primeiro pão, que era o maná, depois aves, codornizes, e assim nós encontramos toda a dinâmica do sustento do Senhor. As sandálias dos pés não se desgastaram, as roupas não se perderam, e então Deus libertou aquele povo, e então foi guiando aquele povo e cuidando daquele povo, e aquele povo foi crescendo, multiplicando no deserto, e Deus foi trabalhando e lapidando cada um deles. A nuvem durante o dia protegia do calor, não trazia moléstias em relação a um sofrimento maior, como morte e coisas dessa natureza, do sol escaldante do deserto. E à noite uma coluna de fogo dava então uma sustentação em relação ao frio que poderia existir, e ali aquela coluna de fogo esquentava, e além de tudo a coluna de nuvem de fogo dava direção para eles irem para o local onde o Senhor havia determinado. Aí nós encontramos então o deserto como uma figura da nossa peregrinação aqui na terra, dentro da promessa de Deus de um lar celestial, e nós estamos peregrinando aqui, esperando o dia do cumprimento da promessa do Senhor, quando deixaremos este mundo para habitar no lar celestial preparado pelo Senhor, para aqueles que amam ao Senhor, para aqueles que amam a sua vinda. Portanto, nós encontramos no relato do Êxodo uma figura de uma fé alicerçada no Senhor, uma fé firme no Senhor, na confiança de que a terra será dada, e no caso, aqui como uma figura, essa terra é uma figura do lar celestial, como eu já apontei. E nós encontramos, portanto, toda uma luta que precisamos vivenciar aqui na terra, a fim de adentrarmos os portais eternos. E a cada ano que passa, nós avançamos em direção a essa terra prometida, e mesmo no deserto, nós precisamos entender que Deus nos abençoa, assim como Ele abençoou o povo de Israel, guiou, deu proteção, deu água, incentivou, consolou e deu tantas bênçãos a eles. Nós aguardamos as promessas do Senhor, portanto, e vivemos nesse tempo de peregrinação. E a pergunta é: como devemos viver? E então nós olhamos para esse texto e encontramos a herança que está reservada para nós como algo que ainda está por chegar, e então nós precisamos viver em comunidade, e alguns aspectos precisam ser falado a respeito de como viver essa vida cristã aqui na terra. E portanto, eu gostaria de meditar hoje à noite com os irmãos sobre o seguinte tema: a necessidade de se viver na comunidade de fé.
a necessidade de se viver a comunidade de fé no sentido de estarmos juntos. Finalmente, depois de 40 anos de peregrinação, aquele povo vai adentrar a terra prometida, mas tem um probleminha ali, um aparente problema. Esse probleminha é porque as duas tribos, a tribo de Gade, de Ruben e meia tribo, a tribo de Manassés, deseja ficar daquém do Jordão. Eles querem viver no limiar da herança. Eles observam que ali tem um pasto maravilhoso, como diria lá em outras bandas, supimpa, uma terra boa. Olha, gado nós temos. Vejam que o deserto também não foi tão assim complicado, né? Porque olha o que o texto diz: houve multiplicação de gado. Eles passaram 40 anos e aquele gado foi então sendo multiplicado no deserto. E nós encontramos então uma perspectiva de que houve até prosperidade em meio ao deserto. E então aqueles filhos de Israel, aquelas tribos dos filhos de Israel resolveram ficar daquém do Jordão, porque a campina era verde e era um local próprio para eles. Nós encontramos a expressão do versículo 5 do capítulo 32 que acabamos de ler: se achamos mercê aos teus olhos, dê esta terra em possessão aos teus servos e não nos faça passar o Jordão. Nós não vamos para o Jordão, nós vamos ficar aqui e vamos possuir essa terra. Moisés na hora lembrou do episódio em Cades Barneia e ele ficou irado, dizendo: olha, nós já estamos aqui chegando por causa daqueles teus pais. Nós ficamos 40 anos no deserto, o Senhor vai trazer mais consequência ainda, porque nós estamos prestes a entrar na terra de Canaã, e vocês vêm com essa dizendo que não vão passar do Jordão, vão ficar aqui. O povo vai desanimar. Se naquela ocasião somente um relatório negativo fez com que toda a congregação aquecesse ao relatório negativo e não desejasse ir para a terra de Canaã, imagine agora as tribos, duas tribos inteiras chegando e falando: nós não vamos passar o Jordão não, nós vamos ficar aqui. Imagine a desolação que iria acontecer ali com aquele povo. Então por isso Moisés dá um relatório pesado, dá uma palavra pesada quanto àquele pensamento, quanto àquela atitude. E então a pergunta é: qual era a intenção deles? Por que eles queriam ficar da além do Jordão? Aí nós encontramos já a expressão que eu salientei e que aparece aqui no próprio versículo 2, né? E no versículo 1 principalmente: ora, os filhos de Ruben, os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade e viram a terra de Jazé e a terra de Gileade, e eis que lugar era lugar de gado. Então eles não eram covardes, eles não estavam com rebelião, mas eles viram um local propício para a sua habitação. E inclusive primeiro livro de Crônicas, capítulo 5, versículo 18, nós lemos que os homens dessas tribos eram realmente valentes. Lá é dito o seguinte: eram valentes e destros na guerra, e eles foram adiantes mesmo, e essa tribo ajudou muitíssimo, essas tribos ajudaram muitíssimo o povo de Israel a conquistar a terra de Canaã. Eles fizeram com que o povo de Israel tomasse posse daquela terra, como nós encontramos dentro da promessa deles, que eles haveriam de fazer isso. E então, diante do relatório deles, de que eles iriam para a guerra, e que simplesmente as crianças, o gado e as mulheres ficariam ali, e que eles iriam ajudar a tribo de todo o Israel lutando, guerreando, e só depois da guerra é que eles retornariam. Então diante disso Moisés aqueceu a palavra deles, aceitou e disse então que eles deveriam ficar despreocupados, mas deu um relatório para Eleazar e para outros dizendo o seguinte: eles têm que fazer isso, eles só estarão desobrigados do compromisso deles quando eles realmente terminarem a batalha juntamente com vocês, forem até o fim da guerra, e então aí eles estarão desobrigados de continuar a guerra, porque a guerra acabou. E então nós encontramos a questão do gado como sendo
o principal motivo deles escolherem aquela terra e não passarem para o outro lado. E nós encontramos, portanto, aqui um grande perigo, o perigo de ficar no limiar da herança, o perigo de ficar afastado dos irmãos. Por isso que no nosso exórdio nós fizemos questão de falar sobre os desigrejados e sobre aqueles que não gostam de frequentar tanto a igreja e aqueles que acabam vivendo uma vida cômoda por causa de situações diversas. No caso em específico aqui, era por causa do dinheiro. E nós encontramos essa mesma realidade, portanto, na era presente. E aqui nós vamos para o primeiro ponto, porque viver nessa distância da comunidade de fé, por causa do perigo das riquezas, e o pecado envolve o amor ao dinheiro e tudo mais. Dentro dessa proposição de que, às vezes, as pessoas não querem congregar, porque se dedicam tanto a ganhar dinheiro e não tem tempo para Deus. Percebam que é apenas uma aplicação dentro do texto, porque há um grande perigo, e houve um grande perigo, como vocês vão ver no próprio relato do desenvolvimento da história desse povo e de tudo que acontece aqui. Nós conseguimos perceber que não foi uma boa escolha, mas eles escolheram por causa do pasto, porque eles viram um local propício para ali estar. Deus não havia dito que aquela terra seria a terra deles, seria a outra terra, da além do Jordão, a terra de Canaã, mas eles gostaram muito daquele território e eles vão ficar fronteiros aos irmãos, mas distantes pelo Rio Jordão. O Rio Jordão separaria então aquelas tribos das outras tribos. E então nós encontramos aqui esse problema, o problema da acomodação, de viver no limiar da herança, como uma decisão perigosa por causa de uma relação prazerosa com as coisas dessa terra. E qualquer realidade dessa terra que não nos leve a adentrar a terra de Canaã, mas que faça com que nós venhamos viver próximos, é algo muito perigoso. Nós precisamos tomar cuidado com os cuidados deste mundo, com a acomodação, porque às vezes nós estamos satisfeitos com aquela realidade que temos aqui e nós não adentramos a terra de Canaã, e isso é um perigo para muitos. Viver longe da comunidade de fé, viver longe dos sacramentos, viver longe da bênção do Senhor. Então, aqui nós encontramos um grande perigo, o perigo do desânimo, o perigo do pecado, quando se vive longe da comunidade de fé. Poderia acontecer o que aconteceu com os espias no deserto, e além do mais, isso seria considerado como pecado. O próprio Moisés vai falar isso, que se eles ficassem lá daquele lado, com uma motivação errônea, eles estariam pecando contra o Senhor. A motivação não foi a das melhores, mas diante da palavra e do compromisso que aqueles homens deram a Moisés, Moisés aqueceu. Não seria o melhor, não seria o ideal, mas como seria apenas algo perigoso e não necessariamente algo que haveria de destruí-los pelo que é certo, então eles haveriam de sofrer em outros aspectos, nos aspectos perigosos, e não necessariamente como erro em si. E aqui nós encontramos, portanto, o risco particular do desânimo do grupo e também da destruição deles. Nós encontramos esta realidade, portanto, sendo transmitida no texto, e nós já podemos dizer que quem fica no limiar, na orla, à beira da terra, esse fica mais suscetível às influências e ao pecado. Aqueles que ficam mais distantes, eles estão suscetíveis ao desânimo, ao pecado e às próprias complicações de se viver afastado da sociedade cristã. Então, muitas pessoas vivem no limiar da igreja, um pouco distante, se afastando, na beirada da igreja, e esses acabam sofrendo e acabam desanimando outros na fé e também levando à ruína da sua própria fé. Eu conheço, por exemplo, uma esposa de pastor que começou a deixar de frequentar a igreja, pastor presbiteriano, simplesmente desanimado com algumas questões, e isso foi transmitido aos seus filhos, e hoje
dos seus filhos, alguns dos seus filhos, 3, não frequentam mais a igreja, não querem mais saber do Senhor, e nós encontramos, portanto, um desânimo que é passado de um para o outro, e tantas outras realidades vivendo no limiar da herança, e tem crescido em muito o índice daqueles que cresceram na igreja, quando chegam na adolescência, na juventude, não querem mais saber de seguir ao Senhor, e isso porque acabam não vivendo uma fé tão perto do Senhor, e essa filosofia dos desigrejados de viver uma fé autêntica, longe da hipocrisia da igreja, tem infelizmente arrebanhado muitos. Mas além de ser um perigo e trazer desânimo, e a pessoa estar suscetível ao pecado, nós também encontramos uma outra problemática diante dessa situação, que é o perigo de perder a identidade cristã, a identidade como povo de Deus, como sendo parte do povo de Deus. E agora, para que vocês possam ver essa relação macro da história dessas 2 tribos e meias, gostaria de convidá-los para abrir a Bíblia agora no livro de Josué, capítulo de número 22. Abra aí, livro de Josué, capítulo 22. Aqui é antes de adentrar a terra. Josué capítulo 22, eles fazem o que realmente disseram que iriam fazer, e eles retornam agora para as suas possessões. E olha o que é que acontece logo depois deles retornarem para as possessões deles, e a relação deles com as outras tribos que ficaram da além do Jordão, e a relação deles que estavam daquém do Jordão. Olha o que é que diz o texto. Eu vou ler e você acompanha atentamente aí. Não vou ler toda a parte, mas vou ler uma parte considerável, portanto, acompanhe. Diz assim: então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e lhes disse: tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparastes. Antes, tiveste o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois agora, e ide-vos para as vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Lembrando que Moisés aqui já havia morrido. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor vosso Deus, andei em todos os seus caminhos, guardei os seus mandamentos e vos achegueis a ele, e os sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles se foram para as suas tendas. Ora, Moisés dera herança em Bazã a meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre os seus irmãos daquém do Jordão, para o ocidente. E Josué, ao despedi-lo para as vossas tendas, os abençoou, e lhes disse: voltai às vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, prata, ouro, bronze, ferro, muitíssima roupa. Reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, em que está na terra de Canaã, para se irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores segundo o mandato do Senhor por intermédio de Moisés. Aqui agora vem um problema quando eles retornam, continuando o texto. Vindo eles para os limites pegados ao Jordão, na terra de Canaã, então percebam que pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar defronte da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem à peleja contra eles. E aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade. Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com ele, de toda a casa paterna, um príncipe de todas as tribos de Israel, e cada um era a cabeça da casa de seus pais entre os grupos de milhares de Israel.
Indo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés, à terra de Gileade, falaram-lhes dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor, que infidelidade é esta, que cometeste contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Acaso não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor, para que hoje abandoneis o Senhor? Se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel. Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-vos altar afora o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, a infidelidade no tocante às coisas condenadas? E veio ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés. E olha a justificativa deles. E disseram aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: o poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor, Ele o sabe. Israel mesmo saberá se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor. Hoje não nos preserveis, se edificamos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazermos oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o demande. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez dirão a nossos filhos: que tem de vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós, ó filhos de Ruben e filhos de Gades. Não tendes partes no Senhor, e assim bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor. Pelo que dissemos: preparemo-nos, edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja testemunho, e possamos servir ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos e os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes partes no Senhor. Pelo que dissemos: quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então responderemos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. Longe de nós o rebelarmos-nos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando o altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, afora o altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. E então, aí do versículo 30 ao versículo 34, Finéias e os príncipes da congregação aquecem aquela realidade, porque entendem que eles não estão se rebelando contra o Senhor, e então aquela conversa se torna pacífica e eles retornam e não há peleja. O que essa história nos mostra, eu fiz questão de ler vários versículos para que possamos entender a profundidade do relato bíblico. Eles estavam vivendo longe da comunidade do Senhor, o tabernáculo ficaria do lado de lá, e eles estavam com o temor de que aquela identidade de um só povo pudesse se perder por causa da separação, e eles sabiam que aquilo era possível acontecer, e eles levantam um altar. Então nós encontramos aqui um perigo da perda da identidade, quando nós vivemos afastados uns dos outros. Nós pensamos em crescer como cristãos, e nós precisamos pensar nesse crescimento dentro do coletivo e não dentro de uma separação. Nós precisamos viver de acordo com a vontade do Senhor, e infelizmente algumas pessoas têm vivido afastadas e têm perdido a identidade. E aqui eu gostaria até de trazer uma aplicação bem própria para a nossa igreja presbiteriana, porque a igreja presbiteriana, segundo a nossa própria Constituição, a igreja presbiteriana do Brasil, no território brasileiro, a própria Constituição diz que a igreja presbiteriana é um conjunto de igrejas federadas, uma igreja que estão ligadas
entre todas elas debaixo de um governo que é o Supremo Concílio e de tantas outras realidades. A ideia é de federação de conjunto de igrejas. E quando nós pensamos dentro de uma aplicabilidade do texto que foi lido, da perda da identidade através da separação, nós conseguimos perceber, por exemplo, que muitas igrejas, quando vivem afastadas umas das outras, acabam perdendo a identidade da denominação e acabam criando algumas inovações. Há um perigo muito grande, acabam não querendo seguir os princípios da Constituição da Igreja Presbiteriana, acabam não seguindo a Confissão de Fé de Westminster, os estatutos da igreja, e acabam perdendo a identidade denominacional. Lógico que aqui nós estamos falando sobre a identidade do povo de Deus, e eu não estou dizendo que uma identidade denominacional nos classifica como povo de Deus, no aspecto de que se nós formos de uma denominação, então nós somos povo de Deus. Se perder o vínculo com a denominação, então deixa de ser povo de Deus. Não é isso que eu estou querendo dizer. Conquanto há um perigo muito grande de uma rebeldia quando não se segue os padrões pré-estabelecidos. Pensemos o seguinte, no caso de pastores e de igrejas. A igreja presbiteriana investe na plantação de igrejas, coloca recurso, paga os seus obreiros, sustenta os seus obreiros, paga seminário e tudo mais. Imagine o pastor e a igreja depois, quando a igreja já teria que plantar outra igreja, ela simplesmente se rebela, perdendo a identidade denominacional e funda outra igreja, há um cisma. Por que isso? Isso, no final das contas, ainda que nós possamos dizer que ali há um povo de Deus, mas no mínimo há uma rebeldia e há um perigo muito grande. E nós temos uma identidade confessional que nos classifica como cristãos, e nós precisamos, portanto, viver dentro dessa identidade denominacional, e não há problema nenhum em relação a isso, em termos de uma identidade denominacional, conquanto que isso não seja um ídolo para nós, conquanto que não venhamos transformar isso em absoluto. Existe inclusive uma preocupação da Igreja Presbiteriana do Brasil como um todo. O Supremo Concílio já tem levantado aí um bom recurso para a questão da identidade da Igreja Presbiteriana, no aspecto de que há, por exemplo, um congresso, já teve 3 congressos de revitalização das sociedades internas, e porque muitas igrejas acabam se rebelando contra as sociedades internas, e tem um congresso chamado Congresso de Revitalização das Sociedades Internas, porque existe, infelizmente, uma parte da Igreja Presbiteriana que acaba dizendo o seguinte: não, isso é retrógrado, nós não queremos isso, e acabam atacando as próprias estruturas da igreja, indo contra, e nós perdemos a identidade. Lá na frente, esses perigos acabam se tornando não só perigos, mas uma realidade que vem trazer um naufrágio da fé, rebelião, distanciamento, rachas, cismas, coração magoado, porque as pessoas não quiseram viver dentro do limiar, quiseram viver no limiar da herança, melhor dizendo, e não dentro da comunidade de fé, seguindo uma mesma identidade, e assim as pessoas acabam perdendo a identidade como parte do povo de Deus, porque querem viver separados. Então, igrejas, é por isso que nós temos uma confederação, por isso que nós temos um presbitério. Essa igreja é filiada ao Supremo Concílio, e todas as igrejas presbiterianas são filiadas umas às outras nas suas representatividades, sendo presbitério, sínodo, Supremo Concílio. Portanto, nós temos uma identidade que nos foi legada, foi deixado para nós. Nós precisamos viver de acordo com o que Deus estabeleceu dentro desse ajuntamento, porque é um perigo muito grande de perdermos a nossa identidade, assim como esse povo estava com medo de perder a identidade por viver afastado. Então eles disseram: esse altar não é para sacrifício, porque Deus havia prescrito um único local e as pessoas certas para o sacrifício, que fariam o sacrifício, os sacerdotes, e o local do tabernáculo não seria ali naquelas 2,5 tribos, mas seria no local onde o Senhor havia predeterminado, na terra de Canaã. Eles, com medo da perda dessa identidade, eles simplesmente levantam um altar, e ali já há um perigo, já há um medo,
E então nós encontramos esse grande problema e nós precisamos entender esta realidade dentro desse princípio, meus amados irmãos. Se nós decidirmos viver fora da igreja, deixando de existir como comunidade, deixando de existir como uma identidade cristã, então nós vamos nos perder nesse processo. A nossa identidade há de se perder. Nós somos um corpo e devemos viver na comunidade. O altar aqui não era para o sacrifício, mas já está se levantando altares que Deus não havia determinado. Então percebam o perigo da identidade sendo quebrada e uma mensagem que foi transmitida erroneamente. Altar sempre é local de sacrifício. Então nós precisamos entender essa realidade da distância que causa problemas. E então aquele altar foi levantado, o que transmitiu na mente dos israelitas ali há uma rebelião, ali eles estão querendo sacrificar a outros deuses, aos deuses daquela região, assim como aconteceram com os nossos pais. Portanto, nós precisamos viver dentro das prescrições divinas e precisamos nos associar à comunidade de fé, porque há algumas realidades que não são aceitáveis e são perigosas. O terceiro e último aspecto é que longe da comunidade há perigo de derrota pelos inimigos. A ausência das tribos de Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés poderiam levar os israelitas à destruição, porque quando afastados eles são mais fracos. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando eles estavam afastados, em relação a estabelecimento de territórios, eles se fiaram na palavra de que não ficariam afastados totalmente, eles iriam para a guerra. Mas depois, quando eles de fato se estabeleceram e ficaram afastados, nós encontramos aí esse perigo da derrota pelos inimigos sendo algo iminente, algo que de fato aconteceu. E então nós encontramos no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 5, versículo 18 e 26, depois vocês podem ver, e até mesmo no capítulo 25 e 26, a história dessas tribos que são chamadas das tribos transjordânicas e o ataque do rei da Assíria, que faz com que eles fossem os primeiros a serem derrotados. Por quê? Porque eles seriam exatamente aqueles que estariam logo no início da entrada, porque quando o percurso para adentrar a terra passasse pelo lado de lá do Jordão, então eles estariam sem a companhia dos seus, para ser uma resistência maior, eles foram derrotados e depois então o rei da Assíria adentra e acaba com o resto da comunidade de Israel. E é exatamente isso que acontece. O perigo de viver afastado trouxe a derrota pelos inimigos e eles foram os primeiros a serem derrotados. E isso porque eles tiveram um coração que estavam simplesmente voltados para aquela terra que era uma terra que eles consideraram como uma terra boa para o gado. Percebam que é exatamente isso que acontece. Quando as pessoas acabam se envolvendo muito com as coisas dessa vida, quando se afastam da comunidade de fé, esses acabam vivendo um grande perigo, uma grande realidade que implica em derrota pelos inimigos, sendo os inimigos da nossa fé, a nossa própria carne, Satanás e o mundo. Portanto, a justificativa que é até mesmo buscada pelos desigrejados é que há abuso na igreja, hipocrisia, falta de fé, tantos pecados e outros aspectos que são contrários à natureza da igreja e à própria fé cristã. É certo que a igreja é imperfeita, mas a atitude tomada de afastamento é um contrassenso e essa atitude é autodestrutiva. Por quê? Porque viver longe da comunidade de fé vai enfraquecer a fé dele e ele vai viver cada vez mais próximo do pecado, mais próximo de Satanás e mais próximo do mundo e mais próximo da sua própria carnalidade. Portanto, quando nós lutamos contra os nossos próprios erros e vivemos numa relação adequada com os nossos irmãos, aceitando os desafios que é viver dentro de uma comunidade de fé imperfeita, nós somos lapidados pelo Senhor nesse deserto para vivermos como cristãos no lar celestial de forma perfeita, como Deus assim quer que venhamos viver.
Lembram que eu falei que a nossa passagem aqui na terra, a nossa vivência aqui é um tipo de deserto e nós esperamos a perfeição da posse que haveremos de ter, da promessa dada por Deus, do novo céu e da nova terra. Lembram que eu falei isso no início? Sim, eu sei que vocês lembram. Então, um tempo que se chama hoje, para vivermos esses desafios, haverão de nos aperfeiçoar nessa jornada para adentrarmos essa terra. Agora, viver longe da comunidade de fé, por causa dos desafios que existem dentro da comunidade de fé, vai fazer com que nós sejamos ovelhas desgarradas e nós vamos sair do aprisco do Senhor e assim nos perderemos. Portanto, nós precisamos entender que o foco de muitos está no problema. Então, quando olha o problema, então é certo que esse problema vai tragá-lo. O nosso foco jamais deve ser o problema. O nosso foco deve ser sempre o Senhor, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. E alguém já disse que se uma pessoa saiu da igreja por causa de alguma pessoa, é porque ele não entrou na igreja por causa de Cristo. E nós precisamos entender que viver o evangelho implica em desafios, lutas e até mesmo lutas de relacionamento. Mas a pessoa consegue avançar, consegue amar a pessoa, consegue perdoar e ela vive juntamente com os irmãos. Não há uma opção de abandonar o barco em meio às dificuldades. Gostaria, portanto, de concluir fazendo uma recapitulação e algumas aplicações finais em cima de tudo que já foi dito, mas não acrescentando muita coisa, é uma breve conclusão. Então, o que me parece é que é legítimo extrair desses textos que nós lemos, dessa história precisamente do povo de Israel, que há um perigo, não necessariamente se torna pecado, não necessariamente leva alguém para o inferno, mas é um perigo muito grande nos acomodarmos diante das realidades dessa vida. Não é algo que necessariamente, se você se acomodou, então isso é igual a estar longe do céu, perder a sua identidade cristã e então você não é um verdadeiro cristão. Não estou dizendo isso, mas é um grande perigo e pode lhe levar para tal realidade. Então, não busque as coisas dessa terra em alta estima a ponto de não mais congregar. Eu percebo que às vezes as pessoas falam assim: olha, eu não estou vindo na igreja porque eu estou trabalhando muito, olha, eu acabei que estou precisando viajar muito, tal, e aí são coisas legítimas, o trabalhar, às vezes o viajar para trabalho e coisas dessa natureza, mas nós sabemos que em alguns casos é o desejo de ter mais e mais e mais, e nós entendemos que até mesmo a nossa própria sociedade nos impulsiona a uma realidade de descanso, a uma cultura até brasileira, uma cultura cristã, católica e tudo mais, de que no domingo não se trabalha, e isso facilita até mesmo você viver o seu cristianismo cultuando a Deus ou coisa dessa natureza. Mas as pessoas trabalham e se dedicam tanto que quando chega no domingo elas querem lazer, elas se acomodam, elas querem mais prazeres, mais dinheiro e tudo mais, e é um risco muito grande das pessoas preferirem um deserto do que que ali é uma campina verdinha, logo depois do deserto, já está entrando na terra, estou ali bem próximo, mas eu não adentro por causa de uma acomodação. O centro sempre é o Senhor e as suas promessas. O que Deus prometeu, o que Deus diz que nós deveríamos fazer, é isso que nós devemos desejar. Então, as demais coisas devem vir em segundo lugar. Dentro dessa realidade, nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e sabendo que as demais coisas nos serão acrescentadas. Então não vale a pena perder a nossa identidade, não vale a pena ficarmos vulneráveis ao pecado, e não vale a pena ficarmos vulneráveis aos ataques dos inimigos, simplesmente porque queremos nos acomodar a alguma realidade que pode nos parecer como ideal, mas que não é aquela que o Senhor tem para nós. O real problema das 2 tribos e meias é o mesmo problema que permeia o coração de muitos cristãos hoje, né? Que é um coração que deseja a terra prometida, mas gosta muito daquilo que se vê. Eu desejo a terra prometida, mas eu gosto muito
daquilo que eu estou vendo e daquilo que eu estou tendo aqui. E a realidade cristã é que nós não podemos servir a dois senhores e nós não podemos desejar duas coisas na mesma proporção. E se nós desejarmos muito o lar celestial, nós nos desapegamos das coisas daqui da terra. E se nós nos apegarmos muito às coisas daqui da terra, nós nos desapegamos ao lar celestial. Então nós precisamos entender que a maior lição para nós vem nos seguintes termos. Quando eu vivo o cristianismo de forma adequada, eu olho para as promessas de Deus e olho para o alto. Quando eu me acomodo às coisas dessa terra, eu fico olhando muito para as coisas dessa terra e o que essa terra pode me oferecer. Os primeiros cristãos olhavam para o alto esperando Jesus voltar. Os cristãos de hoje estão tão apegados às coisas dessa terra que a morte para eles é um sofrimento que, se falar de morte, ele bate 3 vezes na madeira e fala cruz credo, e capaz até de fazer o sinal da cruz. Por quê? Porque eles não olham a morte como algo glorioso para adentrada no lar celestial, mas ele olha a morte como algo que vai acabar com os prazeres dele. E esse é o grande problema. Moisés queria tanto entrar na terra prometida, mas isso não lhe foi dado, ele não pôde. Mas ele entrou na Canaã celestial. E nós? Será que nos daremos por satisfeitos o fato de adentrarmos na Canaã celestial? Ou será que estamos satisfeitos tanto com as coisas dessa vida que vamos ficar no limiar da herança? Vamos ficar ali bem próximo, mas alguma coisa vai nos separar da comunidade de fé e vai nos separar da terra que Deus prometeu. Deus não prometeu a terra da além do Jordão, mas daquém do Jordão. Nós precisamos viver de acordo com o Evangelho. Quando pensamos sobre essa questão de comunidade e de pessoas que acabam sofrendo, sentindo injustiças por causa de questão de comunidade, de viver em coletivo, eu gostaria de dizer o seguinte: Jesus foi morto pelo seu próprio povo, Jesus morreu pelos próprios judeus, o seu povo. Quem matou Jesus foi um grupo de religiosos, um grupo que lia a Bíblia, que lia a Torá e que dizia seguir ao Senhor Deus. E o Senhor sabia disso, mas mesmo assim ele não quis viver longe dessa comunidade de fé. Pelo contrário, ele ia nas sinagogas e ele pregava o Evangelho e ele desejava que muitos de lá se arrependessem. Então não é uma opção dizermos o seguinte: eu vou chutar o balde, derramar a água, e dentro da água eu vou, derramando a água assim, eu vou desfazer de todas as estruturas, vou levantar uma bandeira contra as estruturas eclesiásticas e ir contra e falar mal da igreja e coisas dessa natureza. Pelo contrário, nós precisamos entender que vivemos no mundo caído e por isso há pecadores na igreja e nós também somos pecadores. John Piper disse certa vez que muitos dizem o seguinte: é melhor estar no inferno com amigos do que no céu com hipócritas. E ele continua dizendo: mas nós precisamos entender e não devemos esquecer que não haverá amigos no inferno nem hipócritas no céu. Logo, querer viver uma vida autêntica fora da igreja é buscar uma autenticidade do inferno e achar que na igreja, se lá só existe hipócritas, então eu não vou viver lá. Pensar assim é não entender a natureza da igreja, que é uma comunidade de pecadores imperfeitos que estão caminhando junto à perfeição do lar celestial. E isso só é possível dentro de uma igreja local, vivendo uma comunidade de fé. Que Deus nos abençoe e que Ele nos fortaleça como uma comunidade de fé para a glória de Deus.